Olá, camaradas! Meu nome é Rodrigo Mota, diretor da Academia Seara e Flora da Germinari, pertencente ao Instituto JF. Nós temos uma série de entrevistas com os estagiários, ainda no ensino médio, que atingem resultados superlativos, muitas vezes vendendo mais do que vendedores veteranos, que estão há muitos anos na função. E essa é a nossa última entrevista de 2022. Eu tenho uma alegria absurda de estar hoje aqui com o Gabriel e com o Paulo para falarmos sobre como eles atingiram resultados tão incríveis. A verdade é que eles têm um ensino de excelência na Germinari, eles já estão no ensino médio. É verdade também que nós temos um time de professores de campo preparados e liderados pela Bruna, que conta com o Mauro, que conta com o André, que conta com a Poliana, que conta com o Fábio, mas a grande verdade é que o melhor ensino e o melhor professor de campo não entrega o resultado. O grande mérito, a grande conquista é de vocês dois. Então, em primeiro lugar, Gabriel, Paulo, os meus mais sinceros parabéns por tudo que vocês conquistaram em 2022. Obrigado. Eu vou fazer algumas perguntas. O objetivo é vocês dividirem a experiência e as conquistas de vocês. A gente sobe no canal e fica como um registro, um legado de vocês para os novos alunos que vão fazer estágio também. Afinal de contas, quantos perrengues vocês passaram, quantos aprendizados vocês tiveram e vocês vão ajudá-los a serem ainda melhor tocadores de negócios. Vocês topam essa? Sim. Tá bom, então eu vou perguntar primeiro para o Gabriel e depois eu faço a mesma pergunta para você, tá, Paulo? E a gente vai assim fazendo um jogral. Vocês são destaques de vendas, foram destaques absurdos de venda. Conta como que o acompanhamento da equipe de professores de campo e de toda a Academia Seara e Flora, é verdade, contribuiu para você chegar nesse resultado. Começando pelo acompanhamento da escola, né, sempre importante, ali com o Manuel, passando para a gente estratégias de como abordar, enfim, os treinamentos também da Academia Seara Flora, que são dados pela Bruna, foram muito importantes. Um que eu lembro bastante também é o de quebrar objeções, né, que foi bem legal. E o acompanhamento dos professores de campo, que no meu caso é a Poliana, foi muito importante. Já saí com ela algumas vezes, ela me ajuda muito, tanto para falar de produto, quanto para ajudar a gente nos problemas que tem, né, no dia a dia. Então ela está ali sempre presente, sempre ajudando a gente a como solucionar os nossos problemas e também os problemas dos nossos clientes. É muito legal, você fez uma resposta bem abrangente e eu fico feliz de ouvir ela, porque é isso mesmo o propósito da academia, é dar todo o suporte necessário, teórico e prático para você brilhar, para você ser o melhor tocador de negócio que você possa e queira ser. Muito legal. E você? Olha, eu acho que é muito importante todo o conteúdo lecionado pelos professores em sala de aula, seja na matéria do Manuel, seja da própria Academia Seara, das matérias de história, português, filosofia, tudo que a gente tem, juntando isso com os aprendizados tidos em rua, no estágio, com os professores de campo, quando a gente junta esses dois conhecimentos, ou seja, da teoria e da prática, a gente tem 1001 possibilidades para resolver qualquer tipo de problema. Então pode vir um problema X, Y, e a gente sempre vai conseguir juntar essas duas coisas e estar preparado para resolver o que deve, seja no estágio ou até mesmo seja na escola. Legal, você falou uma coisa que eu acredito demais também, que é a associação da teoria com a prática. Sem uma boa teoria, você pode fazer uma prática fraca, mas só a teoria não tem resultado nenhum. Então a associação perfeita é a teoria e a prática. Nós vemos muito isso em ciências biológicas, ciências exatas, vacina, por exemplo, né? Mas o que vocês estão conquistando aqui é nas ciências sociais aplicadas, na administração, né? Você está aprendendo e está realizando para ser um tocador de negócio excelente, como vocês foram em 2022. Bem legal o seu ponto também. Gabriel, próxima pergunta. Quais são os grandes diferenciais da estratégia que você elaborou para conquistar esse resultado tão fantástico? Assim, desde o começo, uma coisa que eu priorizo com os meus clientes é o relacionamento. Então, tá ali com eles, realmente conversar, porque, querendo ou não, os clientes em rota, eles são carentes, sim, de conversa, da gente tá ali, bater um papo,
sobre as coisas do dia a dia deles e também, óbvio, sobre o trabalho. Então, eu criei um relacionamento muito forte com todos os meus clientes. Poliana sabe, ela passou em alguns deles, né? E assim, eu acredito que esse relacionamento fez com que eles me dessem mais abertura para eu conseguir falar mais da Seara, introduzir mais Seara no dia a dia deles e no próprio negócio deles. E com certeza foi isso que me ajudou, foi essa a minha estratégia. Gostei muito de você ter abordado o relacionamento. Eu até me lembrei, a Bruna já conhece essa história, eu já falei para ela, mas o meu primeiro cliente, 30 anos atrás, era o distribuidor da empresa que eu trabalhava no Rio Grande do Sul. E ele era técnico de um time de futebol de várzea, o Comercial de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. 6 meses depois, você sabe que eu gosto de futebol, você também gosta, né? Eu já era assistente técnico do Comercial de Cachoeirinha com direito a ser campeão do futebol de várzea do Rio Grande do Sul e ser perseguido por uma torcida enfurecida do adversário na final do campeonato. Mas é isso mesmo, é por isso que a gente tem o professor de campo, a gente conversa com vocês para vocês irem se soltando, a gente faz a germinação para vocês terem oportunidade de estar com seus clientes aqui também, para estreitar esse relacionamento. Achei que você foi muito preciso na sua resposta. E você, Paulo? Eu diria que a principal coisa que a gente precisa ter quando a gente sai em rota é consistência. Então, se você, mês a mês, semana a semana, todo dia, está entregando sempre o mesmo resultado, está entregando o mesmo atendimento, independente de qual cliente for, seja o que você gosta, o que você não gosta, você vai acabar caindo nisso que o Gabriel falou, ou seja, ter um relacionamento com o cliente. E quando você tem esse relacionamento, você consegue estreitar a relação, ele vai te dar abertura. E nisso que ele te dá abertura, você consegue introduzir mais produto, introduzir novas linhas, e com isso aumentar tanto o volume quanto o faturamento do cliente, e assim crescer a sua base. Então, acho que consistência é a coisa que não pode faltar no estágio. Olha, eu vou falar. Antes eu já estava fã de vocês pelos resultados obtidos, com as respostas que vocês estão tendo. Isso é um outro ponto que eu acredito totalmente. Meu doutorado, inclusive, foi em administração, mas a minha pesquisa foi gestão da qualidade, que fala justamente sobre isso. E tem um livro que eu adoro, se vocês não leram, eu recomendo que você leia, que é o Outliers, do Malcolm Gladwell. No Outliers ele fala assim, você tem que repetir, todas as pesquisas dele indicam isso, para você ser um tocador de negócio, para você ser um atleta. 10.000 horas repetidamente, da mesma forma, uma determinada atividade, depois de 10.000 horas, nas pesquisas dele é esse o número, você passa a ser excelente naquilo. Então é justamente o que você falou, é a consistência, é o método, é a repetição das coisas certas, é claro, que te aproxima e faz em um determinado momento atingir a excelência, que foi o que vocês atingiram no estágio. Excelente a resposta também. Vocês estão ambos no que a gente chama de jornada acelerada. Nós acreditamos que com a formação adequada é possível antecipar a sua carreira e de qualquer um dos nossos tocadores de negócios em 20 anos. Nós temos exemplos dentro dos próprios acionistas que começaram muito cedo a trabalhar nos negócios. Temos exemplos, hoje não se manipula mais dinheiro, mas no Banco do Brasil com os menores aprendizes. Temos exemplos dos residentes médicos que recém-formados são responsáveis por vidas humanas, e estamos tendo com vocês também, que são tão jovens e tão responsáveis por uma carteira de clientes tão complexa como vocês têm. Agora me diga, essa jornada acelerada, esse conhecimento da visão, a teoria, a prática, vocês acham que está contribuindo para vender? Está ajudando vocês? Está motivando vocês? Quero que, com risco de morder a língua, mas eu acho que não, quero que vocês falem a realidade mesmo. O senhor disse, desde o 6º ano, desde que entramos aqui, a gente está sendo preparado para isso. Então, querendo ou não, mesmo tendo mais, né, a teoria, a gente já tem um pouco dessa cabeça de tocador de negócio. E, querendo ou não, os nossos clientes também são tocadores dos negócios deles. Então, eu acho que é mais fácil assim para a gente até se colocar no lugar deles e pensar oportunidades mesmo para ele, porque a Seara
tem várias oportunidades que a gente pode introduzir para nosso benefício, mas para benefício deles também. Então, se você se coloca no lugar do cliente, nessa hora de tocador de negócio, como que eu tocaria o negócio dele, e aí você enxerga uma oportunidade que, óbvio, seja boa para ambas as partes, nós da Seara e eles clientes, você consegue ali fazer algo bem legal, entendeu? E um exemplo disso foi um kit que eu fiz com um cliente meu de Copa do Mundo, né? A Seara veio com uns kits para a Copa do Mundo e a gente ofereceu para ele, ele achou bacana porque ele ia realmente fazer uma ação de Copa do Mundo lá no estabelecimento dele e a gente vendeu alguns kits e tudo mais, a gente deu uma adaptada até naquilo que a Seara tinha mandado, né? E aí a gente ofereceu isso para ele, ele comprou e depois a gente conseguiu ainda dar aventais para ele como meio que uma bonificação. Ele saiu feliz, nós saímos felizes, foi bem legal. Fantástico, você acabou de falar um ponto fundamental, a empatia. Não é vender o que você quer, é vender o que o cliente precise. Para isso você tem que estar próximo, tem que conhecer, como o exemplo que você relatou. Muito bom esse exemplo, principalmente para os novos estagiários, né? Que você está dando o mapa da mina mesmo, né? E você, Paulo, o que você acha disso? A gente já está na escola há 6 anos, por enquanto. A gente está indo para o nosso 7º ano que vem. Então, acho que a gente já tem toda uma elaboração do nosso mindset. Então, quando a gente entra no cliente, a gente já consegue ter uma visão de como ele pensa, quais as vantagens que ele precisa, como a gente, Seara, pensa e como o cliente dele pensa, o consumidor pensa. Então, quando a gente consegue ver por todas essas vertentes, a gente percebe o que é bom para a gente, o que é bom para ele e para o cliente dele. Então, a gente consegue oferecer as melhores ações que todo mundo ganha. Ele ganha dinheiro, a gente venda e o cliente dele também saia satisfeito. Então, quando a gente pensa em todos esses fatores, a gente entrega o melhor projeto, o melhor produto e que venda e que saia bem para todo mundo. Então, acho que quando você consegue ver de todo jeito, de todas as maneiras possíveis, todo mundo vai sair ganhando. Bem legal, você também colocou no tempo, né? Vocês são mega jovens, mas também já tem uma bela de uma experiência de Germinari, né? E essa experiência potencializa, se você utiliza ela da forma correta, como vocês utilizam, para vocês atingirem esse sucesso todo, né? Fico muito feliz também com esse depoimento. Nós estamos próximos de terminar a entrevista. Eu quero que vocês saibam que a Academia Seara e Flora, óbvio que a gente tem milhares de coisas para melhorar, mas a nossa razão de existir é para promover o crescimento de vocês, como alunos e também como ex-alunos. A gente acompanha, está muito próximo, faz um trabalho com os supervisores, com os gerentes, em posições que logo vocês vão estar também. Então, para mim é uma alegria, foi uma alegria e é e será uma alegria estar com vocês nessa trajetória. Pensando nos novos estagiários, queria pedir para você, Gabriel, deixa uma mensagem para eles, algo que você acha muito importante para eles ouvirem esse vídeo e se inspirarem e continuarem crescendo e tendo o mesmo sucesso que você já teve até agora. Vou falar o que eu estou falando para os estagiários que a gente está saindo agora, que é basicamente ter foco, né? Persistência aqui na escola, então em aula e tanto quanto quando entrar no trabalho e sempre captar o máximo tanto dos nossos professores em aula e dos professores de campo para você saber ali ao máximo da Seara, porque os nossos professores de campo são muito capacitados e eles têm muito a agregar. Então, é basicamente essa mensagem que eu deixaria. Foco, persistência e captar ao máximo desses profissionais que são tão bem capacitados que nós temos aqui no Instituto. Muito obrigado, Gabriel. Fantástico o seu recado. Paulo, eu faço a mesma pergunta para você também, aquela dica. Eu acho que eu vou até puxar um pouco do que o Gabriel falou, mas então eles precisam ter muita mão na massa e persistir independente do que aconteça. Por exemplo, eles vão ter um dia que eles vão zerar, não vão vender nada. Mas no próximo dia eles vão vender o quê? 300 quilos, dependendo, vão até fechar uma negociação de 1 tonelada. Então, se ele sempre estiver ali com foco, mão na massa, garra absurda, eles sempre vão estar focados a bater a meta do mês. Então, independente das adversidades que eles tenham, sempre manter na linha e não sair dela. Com foco na meta, e é isso que é importante. Perfeito. Para mim, você matou a garra absurda, é algo que é muito precioso para mim também, mas é exatamente isso que você falou, é o foco e a persistência de ouvir um não, ouvir um segundo não, ouvir um terceiro não
e saber que o quarto pode ser um sim. Essa é a garra absurda. Da minha parte, Gabriel e Paulo, o melhor para vocês no ano que vem. Parabéns, muito obrigado pela disponibilidade. Ontem nós fizemos o almoço da vitória, pude conhecê-los um pouco melhor. Outras oportunidades terão e pela generosidade também de vocês estarem aqui justamente para contribuir com toda essa experiência, essa história de sucesso que vocês obtiveram no estágio e na Germinária até agora, para a gente formar essa nova geração de estagiários que está vindo por aí. De coração, muito obrigado e vamos com garra absurda.